Olá pessoal! Hoje iniciaremos o nosso curso de Atualidades e nesta aula falaremos sobre a nova ordem mundial, que é um tema frequentemente utilizado nos exames do Enem e de todos os vestibulares do nosso país. Vamos lá? Ao falarmos de nova ordem mundial, é importante também o aluno entender que trata-se de um momento em que o mundo passou a ser influenciado principalmente por um único país, considerado aí a grande potência do ponto de vista econômico, político, militar e outras áreas também. Mas lembre-se, isso não quer dizer que exista apenas uma potência, mas que existe um país à frente dos outros nessas áreas citadas. Daí podemos dizer que a nova ordem mundial é a expressão usada como marco histórico do domínio mundial de uma única nação como potência político-econômica à frente de outras potências menores que possuem também alguma influência no mercado, na política, na sociedade, embora de forma singela. Bem, ao falarmos disto, é bom lembrarmos rapidamente de alguns fatos importantes que aconteceram desde o início da Era Moderna, lá no final do século XV. Assim, apresentamos a primeira característica dessa fase da nossa história, que é o dinamismo das sociedades na Era Moderna. Nesse momento, com o advento da Era Moderna, a partir das grandes navegações, do surgimento dos Estados nacionais e também da imprensa, as sociedades estão constantemente se modificando e recebendo influências da economia, da política e da religião, por exemplo, de forma que o modo de viver de cada região é envolvido pelo dinamismo dessas áreas de estudo. Fala-se dinamismo porque estas áreas, embora possuam suas peculiaridades, são interdependentes entre elas, sob uma visão global de como o sistema capitalista se desenvolveu, bem como sua ascensão e possível decadência, inclusive. Vamos ver a seguir um pouco de como, por volta do ano 1500, o mundo já se transformava em várias áreas de influência e domínio. Observe o mapa. Neste mapa, verificamos na área destacada na cor lilás o continente europeu, que foi a região do mundo onde iniciaram as primeiras grandes viagens pelo mundo com propósitos comerciais ou pelo interesse de desbravar outras regiões, conhecer o mundo de modo geral. As demais áreas destacadas que vemos no mapa mostram as regiões encontradas nessas expedições marítimas, como o nosso Brasil, por exemplo. Bom, a segunda característica da Era Moderna é o desenvolvimento do capitalismo, no qual percebemos que, do século XIX em diante, o mundo tem sido influenciado pelo modo de vida capitalista, em que a acumulação de capital tornou-se o principal objetivo desse sistema econômico. Após o término da Segunda Guerra Mundial, verificamos que o mundo foi dividido sob a influência de duas grandes potências, que são os Estados Unidos da América e a extinta União Soviética. Durante as décadas de 50, 60 e 70 do século XX, esses dois países influenciaram o mundo, seja do ponto de vista econômico, político ou até mesmo ideológico. Esta fase ficou conhecida como Guerra Fria, pois o conflito entre as duas grandes potências era apenas ideológico e não armado. Entretanto, com a supremacia estadunidense a partir de meados dos anos 80 e o enfraquecimento das políticas do bloco socialista, principalmente após a queda do Muro de Berlim em 1989 e a dissolução da União Soviética em 1991, o mundo se colocava aí nas mãos de uma única nação. Era este o apogeu da chamada Nova Ordem Mundial, na qual os Estados Unidos da América ditavam as regras do jogo e se consagravam como a superpotência que definiria a economia, o modo de viver, a política e, por que não dizer, toda a cultura do mundo moderno se viu grandemente influenciada por este país. Aliás, até mesmo a arte manifestou seu olhar sobre o sistema vigente. A indústria cinematográfica abordou o tema em sua melhor fase com o curta-metragem Tempos Modernos, dirigido e protagonizado por Charles Chaplin, em 1936. Este filme é um bom exemplo de como a sociedade entendia o sistema capitalista na primeira metade do século XX.
Trata-se de uma denúncia sarcástica dos métodos de produção industrial na sociedade capitalista. O indivíduo, que era escravo do ritmo das máquinas, acaba por perder a sua personalidade, transformando-se numa máquina, e neste universo desumano, o único lugar que permite recuperar a paz é a própria prisão. Vejamos aí uma imagem do filme Tempos Modernos. Outra característica marcante é a fase que se passou no final do século XX. É bom lembrar que nos últimos 20 anos do século XX, vários acontecimentos consolidaram a predominância dos Estados Unidos da América na linha de frente da política, economia e cultura de um modo geral. Sobretudo por causa do enfraquecimento dos seus oponentes, que eram os países socialistas. A queda do Muro de Berlim tornou-se um marco da decadência socialista, uma vez que o povo alemão era dividido em zonas de influência das duas grandes potências vigentes. A República Democrática Alemã e a República Federal Alemã eram os dois países que dividiam o povo germânico nas ideologias soviética e estadunidense, respectivamente. E com a queda do muro, a antiga República Federal Alemã se tornou totalmente capitalista e um dos países mais desenvolvidos do mundo atual. Observe aí a imagem do Muro de Berlim. Com relação à União Soviética, como potência socialista, ela fragmentava-se em seus domínios ideológicos, principalmente devido aí a diversos fatores, abrindo espaço para que os Estados Unidos tomassem a frente da política mundial. E a dissolução da União Soviética em várias outras nações se deu a partir do final da década de 80, quando a redução das despesas militares, a democratização progressiva do regime e também a introdução de uma maior transparência da informação em todas as áreas tornou aí a fragmentação soviética possível. Acompanhe comigo como era a União Soviética antes e depois da separação dos demais países nesta imagem. Repare que os objetivos da perestroika, que era a política de reestruturação econômica russa, não puderam ser implementados num país aí habituado com a rigidez organizacional e também com a falta absoluta de liberdades. A luta pelo poder político conduziu aí a um golpe de Estado fracassado contra o próprio Mikhail Gorbachev em agosto de 1991 e também acabou pela dissolução da União Soviética em dezembro daquele mesmo ano. O colapso aí, daquele país pôs ponto final à Guerra Fria e iniciou-se assim uma nova era nas relações internacionais. Por fim, a nova ordem mundial chega aí ao seu final quando ocorre o declínio da supremacia estadunidense. Bom, embora os Estados Unidos ainda sejam a maior potência econômica, há de se considerar que muitos estudiosos de política internacional entendem que é o fim, aí, ou pelo menos o início do fim desta hegemonia. Os fracassos aí nas políticas de apaziguamento de conflitos internacionais que alguns presidentes estadunidenses obtiveram foram uma amostra da fragilidade ideológica daquele país. E, de fato, observe aí alguns fatores que podemos citar nessas imagens. Os conflitos entre palestinos e israelenses no Oriente Médio ainda não acabaram. Cuba continua sendo um resquício do socialismo, mesmo que isolado. A China, ela continua crescendo como economia no cenário mundial. Da mesma forma, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul continuam como irmãs inimigas. E, por fim, vemos que os Estados Unidos da América demonstraram sua fragilidade nos atentados de 11 de setembro de 2001, como vemos aí nesta imagem. Bom, pessoal, assim encerramos nosso primeiro encontro de atualidades. E sobre este assunto, eu quero recomendar um filme para você assistir. Sobre este tema, a nova ordem mundial e a questão da Guerra Fria, eu sugiro o filme Adeus Lenin, que é do diretor Wolfgang Becker. Então, pessoal, bons estudos e até a próxima!